Imagina só a cena. Ano de 2002, um time alemão jogando o fino da bola, encantando a Europa inteira, pronto para ganhar simplesmente tudo. Só que, em questão de 11 dias, o que era um sonho de glória virou um pesadelo daqueles que ninguém esquece. Pois é, essa é a história do Bayer Leverkusen e da sua temporada mais trágica. Essa frase aí resume tudo, né? Em um piscar de olhos, uma temporada que tinha tudo para ser histórica simplesmente desmoronou. Foi brutal. Mas, para a gente entender como um time tão promissor chegou nesse ponto, vamos voltar um pouquinho no tempo. Bom, a gente está na temporada 2001-2002. O técnico era o Klaus Toppmöller, e ele montou um Bayer Leverkusen que era, nossa, uma das equipes mais legais de se ver jogar na Europa. Era um futebol para frente, envolvente, sabe? Um time que passava por cima dos adversários tanto na Alemanha quanto fora. E o elenco? Fala sério, que time! Era uma mistura perfeita de craques da seleção alemã com talentos de fora. Tinha o Dimitar Berbatov, um búlgaro que estava começando a brilhar, os nossos brasileiros Zé Roberto e Lúcio voando em campo, e claro, o maestro de tudo, o líder, o cara do time, Michael Ballack. Ele estava jogando um absurdo. Com esse futebol todo, o resultado não podia ser outro. Chegou abril de 2002 e a famosa Tríplice Coroa, ou seja, ganhar o campeonato alemão, a Copa da Alemanha e a Champions League na mesma temporada, já não era só um sonho, parecia algo bem provável, quase uma certeza. Pois é, e é exatamente aqui que a coisa começa a desandar. A primeira peça do dominó a cair foi justamente a que parecia a mais garantida, a mais improvável de dar errado, o título da Bundesliga. Dá uma olhada nisso. Faltando só 3 rodadinhas para o fim do campeonato, o Leverkusen tinha 5 pontos de vantagem na liderança. 5 pontos! O título alemão parecia no papo, já dava para encomendar a faixa. Só uma catástrofe tiraria essa taça das mãos deles. E não é que a catástrofe aconteceu. Parece que a pressão bateu forte. Primeiro, eles perdem em casa para o Werder Bremen. Depois, vem uma derrota daquelas chocantes para o Nuremberg. Com esses 2 tropeços seguidos, o Borussia Dortmund, que vinha ali na cola, não vacilou e assumiu a liderança na última rodada. No fim das contas, a diferença foi de um mísero ponto. Imagina só, 1 ponto. Depois de liderar o campeonato quase inteiro, o Leverkusen ficou com o vice. E ali, a primeira grande decepção daquela temporada estava cravada. Mal deu tempo de respirar. Uma semana depois daquele baque na Bundesliga, o time já tinha outro compromisso gigante. A final da Copa da Alemanha, a DFB Pokal, lá em Berlim. Era chance de ouro para se redimir, para levantar a cabeça. E tudo começou bem. O Berbatov foi lá e guardou o dele, abrindo o placar. Aquela esperança. Mas aí, de um jeito que ninguém entende até hoje, o time teve um apagão completo no segundo tempo. Levou a virada e a partida terminou 4-2 para o Schalke 04. Pronto! Segunda final perdida em 7 dias. E foi aí que nasceu um apelido cruel, uma piada que ia perseguir o clube por décadas. Vizekusen. Vize em alemão significa vice, então Vizekusen. E essa brincadeira pegou tanto que, mundo afora, o time ficou conhecido como Neverkusen. Mas calma, ainda não tinha acabado. Ainda restava uma chance, e era a maior de todas. Apenas 4 dias depois, lá em Glasgow, na Escócia, o Leverkusen ia jogar a sua primeira final de Champions League. E o adversário? Ninguém menos que o Real Madrid dos Galácticos. E a final já começou pegando fogo. O Raul abriu o placar para o Real Madrid logo no início. Mas o Leverkusen mostrou força. Pouquíssimos minutos depois, o nosso zagueirão Lúcio subiu mais que todo mundo e, de cabeça, com raiva, empatou o jogo. A esperança estava mais viva do que nunca. Até que, bem na beirada do intervalo, aconteceu aquele momento. Um momento que ficou para sempre na história. O Roberto Carlos cruza uma bola alta e o Zinedine Zidane, com uma plástica absurda, pega um voleio de primeira, de perna esquerda e manda no ângulo. Foi um gol de outro mundo, tão perfeito que o próprio técnico do Leverkusen admitiu, não tinha o que fazer. Mesmo depois de tomar um gol desses que poderia destruir qualquer time, o Leverkusen não se entregou. Pelo contrário, no segundo tempo foi um massacre. Eles dominaram, criaram chances, mas esbarraram numa muralha. Um jovem goleiro chamado Iker Casillas teve uma atuação lendária. O placar não mudou, 2-1. E ali se confirmava a tríplice coroa do horror. A partir daquele apito final, o que era para ser uma temporada de sonho, virou um legado de dor, um legado do quase. E o impacto disso foi gigantesco, durou muito tempo. É que a dimensão dessa tragédia é uma coisa de louco. Em pouquíssimas semanas foram 3 vices. 3. Mas acredite, a maldição não tinha acabado. Ela ia seguir os jogadores
E um quarto quase ainda estava no roteiro. Porque a base da seleção alemã que foi para a final da Copa de 2002 contra o Brasil era exatamente desse time do Leverkusen. E o que aconteceu? Pois perderam mais uma final. E pro Ballack, a estrela do time, foi ainda pior. Ele nem pôde jogar a decisão, porque estava suspenso. É inacreditável. E tudo isso nos leva a uma pergunta, né? Será que aquele Leverkusen de 2002 foi o time mais amaldiçoado da história do futebol? Um time que jogou um futebol de campeão em tudo que disputou, mas que, por detalhes do destino, acabou virando o maior vice que a gente já viu. Essa marca do quase perseguiu o clube por 22 longos anos, até que foi quebrada, e de um jeito espetacular na temporada de 2024. Bom, se essa história da tragédia chamou a sua atenção, não esquece de curtir e se inscrever, e principalmente comenta embaixo se a gente deveria fazer uma parte 2 contando a história da redenção, de como o Leverkusen finalmente virou campeão. Que tal? A gente se vê na próxima.